E aí, pessoal, nesse vídeo aqui eu trouxe 4 fundos imobiliários que me pagam R$ 350 por mês de dividendos. Pois é, renda passiva, aquele dinheiro que eu não preciso trabalhar por ele, né? Eu simplesmente recebo ali como se fossem aluguéis desses meus investimentos que são os fundos imobiliários. Pois é, muitas pessoas nos dias de hoje preferem construir casa, né? Eu conheço muita gente que tem um sonho ali de ter várias casas alugadas para receber ali os aluguéis, né? Talvez porque não conhece os fundos imobiliários, outras pessoas têm medo de investir em fundos imobiliários e aí fica apegada a essa ideia de ter que construir ali imóveis, né, para poder alugar. Eu particularmente não tenho nenhuma pretensão de comprar casa para alugar ou então construir casa para alugar. Eu prefiro investir o meu dinheiro em imóveis que já estão prontos, né, que são os fundos imobiliários e também nas CRIs, que não são imóveis físicos, mas são fundos que emprestam dinheiro para o financiamento imobiliário, né? Financiamento de hotéis, shoppings, galpões, condomínios. Ah, Matheus, e quais são as vantagens, por exemplo, de eu investir em um fundo imobiliário ao invés de comprar uma casa, ter uma casa alugada? E a primeira vantagem é que o investimento inicial é bem menor, porque imagina, se você for querer alugar uma casa, né? Você vai ter que comprar essa casa, vai ter que ter o valor integral da casa, ou seja, muito dinheiro para comprar essa casa, para depois alugar essa casa e só então receber ali os aluguéis. Enquanto que nos fundos imobiliários você consegue, você começa a investir, né? Pode começar a investir com valores bem baixos, tipo com R$ 10, você já compra ali algumas cotas, uma cota de um fundo e já começa ali a receber os dividendos daqueles R$ 10. Então não precisa ter um valor muito alto para começar a investir. Outra vantagem é que os fundos têm mais liquidez e mais flexibilidade. Isso significa que se você tem lá, por exemplo, R$ 50 mil investidos em fundos imobiliários, se você precisar tirar ali, precisar de 10 mil, é muito fácil você vender ali suas cotas, né, equivalente a 10 mil, e para poder usar e deixar lá o restante investido, diferente de uma casa, né? Se você tem uma casa ali no valor de 100 mil e você precisa ali de 20 mil, você não tem como vender um pedaço da casa por 20 mil e deixar o restante lá. Você tem que vender a casa pelos 100 mil para poder pegar ali os 20 mil. Sem contar que é muito mais difícil você vender essa casa, né? Achar comprador para essa casa. Então os fundos imobiliários são os investimentos mais democráticos que tem, né? Porque a pessoa consegue começar a investir com pouco dinheiro e aí vai construindo aos poucos, vai começando a receber ali 50 de dividendos por mês, depois 100, depois 300, 500, 600, 700 e assim por diante. Então, sem mais enrolação, bora direto para os 4 fundos imobiliários. Só que antes, se você é novo nesse canal, eu só te peço que se inscreva aí, deixa o like, porque eu tenho certeza que ainda terão vídeos futuros, serão muito úteis para a tua vida. Então bora lá, o primeiro fundo que eu vou falar aqui é o HGLG, que é um fundo de galpões logísticos, que nada mais são do que aqueles galpões que você vê principalmente na entrada ali de grandes cidades, né? Que é onde fica ali os produtos que você compra na internet, por exemplo, ou então onde ficam os produtos das grandes lojas. Então se você compra uma geladeira, por exemplo, na internet, essa geladeira vai sair de um galpão logístico. Então o HGLG é um desses fundos, ele possui vários galpões no seu portfólio e no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o valor de uma cota desse fundo tá R$ 168. Aqui mostra onde ficam esses galpões, tem galpões em vários estados, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e também no Nordeste. E aqui mostra também as empresas que alugam os galpões, né, do HGLG, que são aqui Volkswagen, Mercado Livre, Ambev, Carrefour e muitas outras aí, dezenas de empresas, né? Somando tudo, são mais de 100 inquilinos no total. Aqui também tem todos os imóveis logísticos do HGLG, são várias cidades aqui, Rio Claro, Blumenau, Campo Grande, Cajamar, Duque de Caxias, Ribeirão Preto. Esse fundo também teve um desempenho muito bom em relação à inflação e isso é algo que você deve ficar atento quando for investir em um fundo imobiliário. Comparando aqui os gráficos desse fundo, do HGLG, com o gráfico do IPCA, que é a nossa inflação, a gente vê aqui ó, que ele que está em vermelho aqui, teve um desempenho nos últimos 5 anos acima da inflação. E eu coloquei aqui ó, quanto que você precisaria ter investidos no HGLG para receber R$ 350 de dividendos por mês. E aqui tal, para receber R$ 350 de dividendos, você precisaria ter R$ 52 mil investidos nesse fundo, né? E aí todo mês você teria ali um aluguel, os dividendos, né? Um total de R$ 350 por mês. O segundo fundo imobiliário que eu também tenho na minha carteira e que me paga muito bem é o ALZR11, que é um fundo híbrido, né? Ele investe em lajes corporativas e também em galpões logísticos, assim como o anterior. Atualmente, uma cota desse fundo está custando R$ 117 e as empresas que alugam esses imóveis são dos setores de alimentos, bebidas, especialidades químicas, medicina diagnóstica,
educação, automotivo e varejo. Esses aqui são os imóveis do LZR11. Esse aqui em específico é um imóvel que se encontra no Rio de Janeiro. Ele está 100% alugado e aqui você tem todas as informações desse imóvel. Com relação à inflação, a gente vê aqui que ele se saiu muito bem nos últimos 5 anos. Ele ganhou da inflação aqui tranquilamente, então é um excelente investimento. E para receber R$350 de dividendos desse fundo, você teria que ter, nos dias de hoje, aproximadamente R$50 mil investidos, e aí você ganharia ali todo mês R$350, ou seja, uma renda passiva caindo na tua conta ali todos os meses. O terceiro fundo imobiliário também é bem interessante, é o HGCR11, que é um fundo de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, que, como eu falei no início, anteriormente, é um fundo que investe no financiamento de construções imobiliárias. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, uma cota desse fundo está custando R$105. A exposição setorial aqui dos CRIs do fundo está predominantemente na parte residencial, varejo e logística. Essa aqui é a carteira de CRIs, do HGCR11, e são CRIs de alta qualidade. É uma carteira bem distribuída e bem diversificada. E aqui nos últimos 5 anos, o HGCR11 teve uma performance positiva ao longo desse período, frente à inflação. E para você receber aí R$350 por mês de dividendos desse fundo, você teria que ter aproximadamente R$34 mil investidos nesse fundo. O nosso próximo e último fundo é o CPT-S11. Ele é um fundo híbrido porque ele investe em CRIs e também em outros fundos. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, uma cota desse fundo está custando R$8, então bem barato, para você ver que com R$8 você já consegue investir nesse fundo imobiliário. Essa aqui é a distribuição do fundo, ele investe mais de 27% em fundos imobiliários e o restante em outras CRIs, dos setores de shopping, varejo, residencial, comercial, hospital e educacional. Essa aqui é a carteira de crédito desse fundo, bem diversificada, muito bem diluída. Isso daqui diminui muito o risco de crédito no fundo imobiliário. E diferente dos outros fundos que a gente viu, o CPT-S11 nos últimos anos ele está perdendo um pouco para a inflação. Isso porque ele é um fundo que nasceu lá em 2014 e ele tem uma pegada um pouco mais de alto risco. Só que nos últimos anos ele tem mudado as estratégias e ele passou a ser um fundo high grade, que é um fundo com mais baixo risco. Então provavelmente daqui a uns anos o rendimento e a valorização dele vai ficar acima da inflação. Para você receber R$350 de rendimentos, de dividendos desse fundo, você teria que ter aproximadamente R$40 mil investidos nesse fundo. Pois é, então é isso. Eu trouxe aqui os 4 fundos imobiliários que eu tenho em carteira. Mostrei aqui quanto que você precisa aproximadamente ter investido em cada um para receber R$350 de dividendos. Eu espero que tenha ficado claro. E lembre-se sempre que antes de fazer qualquer investimento, você pesquise, faça suas análises ali, para que você invista por conta própria, sabendo o que é que você está fazendo, tá certo? Se ficou qualquer dúvida relacionada, deixe aí nos comentários que eu vou tentar ajudar. Se inscreva no canal, um abraço e valeu!